Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do R7. E aqui galera, estarei disponibilizando o melhor dos conteúdos sobre futebol e sobre viagens. Então, para quem está acessando a primeira vez aí, ou então aqueles que ainda não estão inscritos, se inscreva no canal e ative aquele sininho também. Além disso, e aquela curtida marota para ajudar a gente estar soltando mais visualizações no YouTube, na plataforma. Então, hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Clubes aí da FIFA, que encerrou ontem com a final entre o PSG da França contra o Chelsea da Inglaterra, e foi surpreendente o resultado. Não era o esperado. Inclusive apostei dinheiro no PSG, na vitória do PSG nesse jogo aí. Mas o Chelsea chegou daquele jeito mordido e venceu com muitos méritos aí. E com certeza, sim, além do coletivo, na questão individual, o Palmer se destacou. O João Pedro jogou muito a bola ontem. E, cara, o Chelsea com um título merecido. E assim, com certeza o PSG chegou nesse jogo como favorito desde o início do campeonato. Um dos favoritos, na verdade, até porque também estava apostando as fichas no Bayern de Munique também. O Real Madrid me decepcionou bastante, decepcionou muito. E até no decorrer do campeonato achei que o Fluminense até que poderia ter chegado à final. O Chelsea venceu aquela partida lá e venceu com méritos também, jogou melhor. Assim, foi uma Copa do Mundo de Clubes onde a gente viu muito resultado surpreendente. Não foi só esse jogo do Chelsea, assim como outros jogos que surpreenderam. O exemplo mesmo que eu vi foi entre Al Hilal e Manchester City. Me surpreendeu bastante. A forma que o Manchester City jogou o primeiro tempo, parecia que a vitória iria estar assim caminhando, mas na verdade foi revertido no segundo tempo, com o Al Hilal jogando muito. O Fluminense também foi um time que surpreendeu entre os times sul-americanos, porque na minha visão, e de muitos aí, a maioria, Flamengo e Palmeiras poderia ter chegado até um pouquinho mais longe em relação ao Fluminense, e não foi o que aconteceu. Aquela derrota lá pro Bayern de Munique de 4-2, com a defesa vacilando em alguns momentos do jogo, inclusive nos dois primeiros gols. E o Palmeiras também, que deixou a desejar no jogo contra o Chelsea, com a defesa também que estava falhando em alguns momentos ali, primeiro tempo principalmente. Mas assim, no contexto geral do campeonato, eu achei interessante, eu gostei do campeonato. Teve bons jogos. Esse mesmo entre Al Hilal e Manchester City foi um deles. Eu acho que, pra mim, na minha opinião, foi o melhor jogo. Foi aquele 4-3 e assim, o jogo bem disputado. Esse jogo da final também gostei muito e me surpreendeu, e ainda o PSG me fez perder dinheiro com esse jogo. Mas enfim, futebol tem lá as suas surpresas. Teve outros jogos também que gostei de assistir. E sobre as decepções do campeonato, foi exemplo, o Real Madrid me decepcionou bastante. Pensei que iria chegar melhor nesse campeonato. O Atlético de Madrid também foi uma outra decepção. Começou o primeiro e o segundo jogo assim mal, e só queria decidir o jogo no último jogo contra o Botafogo.
e acabou sendo eliminado, e de maneira bem merecida, porque o Botafogo teve seu mérito de ter vencido o PSG. Tudo bem, jogou na retranca, mas venceu e ainda foi mais eficaz. Até você vê pelas estatísticas de jogo, o Botafogo teve mais finalização ao gol do que o próprio PSG, sendo que o PSG teve 16 finalizações e só 2 foi em direção ao gol, enquanto que o Botafogo foi 6 vezes e acertou 4 em direção ao gol. Então tem a questão da quantidade e a eficácia, e a eficácia vence nesse quesito aí, com certeza. Agora, em relação ao evento no contexto todo, até tem umas certas divergências em relação ao país 7, os Estados Unidos. E uma coisa que quebrou um pouco a vibe dos jogos foi a questão das interrupções de jogo em relação ao clima. Lá nos Estados Unidos, como vocês sabem, lá tem a legislação, ela diz que quando tem jogos, se houver ameaça de chuva, o jogo tem que ser interrompido. E assim, acabou que quebra um pouco a vibe e tal. Aquele jogo entre Palmeiras e Al-Ahly, um exemplo mesmo, o jogo teve que ficar parado durante 1 hora, sendo que nem chegou a chover. Tudo bem, o clima lá é de chuva, as chuvas são intensas, e pode até se tornar até tornado, furacão, algo do tipo. Tudo bem, é compreensível, mas eu acho que para sediar um evento desse, não ter essas interrupções, acho que seria em algum país onde o clima seja mais favorável. Acho que poderia ser sediado no Brasil, um exemplo mesmo, o México, que é um ótimo país para poder sediar, entre outros países aí do mundo. Mas enfim, tirando isso, gostei de ver os jogos, os estádios. É incrível os estádios, porque tem estádios lá que eles sediam, né, jogos da NFL, né, e estádios com capacidade para 90, 100 mil torcedores, é impressionante. Mas gostei de ver o campeonato. Eu espero que daqui a 4 anos tenha mais um, né? Eu acho que com certeza vai ter. Eu acho que a FIFA foi bem nessa questão. E esperamos que, claro, meu Verdão esteja lá, né? Então, vamos ver aí. E agora, ano que vem é a Copa do Mundo. Já temos Copa do Mundo 2026. Acredito que também serviu de prévia para a Copa do Mundo. E assim, uma boa experiência, e isso vai servir de um feedback para poder consertar alguns errozinhos aí que teve nessa Copa. Com certeza não vai ter evento perfeito, sempre vai ter um pós e contras. Mas no geral, assim, eu gostei da Copa do Mundo. E vamos ver o que vai sair pela frente aí. E agora, voltando ao Brasileirão, agora as normalidades aí do Campeonato Nacional, Libertadores, e vamos acompanhando. Estarei aqui disponibilizando mais conteúdos em relação ao futebol. Pessoal, agradeço aí pela visualização e até breve.